Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Ordem do dia da 11ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, em 7 de abril de 2015. Leitura e votação da reunião anterior. Ata número 13 de 2015. Ata da 10ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, realizado no dia 31 de março de 2015, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, onde se reuniram os senhores e senhora, vereadores e vereadora, sob a presidência do vereador José Lopes, tendo como secretária da mesa a Edil Maria Inês de Lima e Silva. Ao iniciar a reunião, o senhor presidente determinou a assinatura no livro de presenças, o qual constou o comparecimento de Amarildo Jerônimo da Silva, Edson da Silva Braga, Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, José Afonso Dias, José Aguinaldo Teodoro Júnior, José Lopes, Maria Inês de Lima e Silva e Kelly Assis de Carvalho. Tendo comparecido todos os edis, o senhor presidente declarou aberta a sessão e foram lidas as atas número 11 e 12 de 2015, referente às reuniões anteriores, ordinária e extraordinária, que foram aprovadas com ressalvas e por unanimidade, respectivamente. Após a secretária leu, de autoria do Legislativo, o projeto de lei número 10 de 2015, que institui o Dia da Pessoa Portadora de Deficiência e dá outras providências, que foi encaminhado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto de resolução número 5 de 2015, que regulamenta o uso da tribuna livre das reuniões ordinárias da Câmara Municipal e revoga das resoluções de número 253 e 268. Após, foram lidas as indicações de número 42 e 43 de 2015, de autoria de Edil José Afonso, e de número 44 de 2015, de autoria dos edis João Milton e Emílio, e as de número 45 e 46 de 2015, de autoria dos edis Maria Inês e Kelly, respectivamente. Terminada essa etapa, iniciou-se a discussão do requerimento número 14 de 2015, de autoria dos edis José Aguinaldo e Amarildo, que pede informações ao prefeito sobre o porquê do constante atraso do envio dos balancetes contábeis e dos empenhos da prefeitura a esta Casa de Leis e o porquê da desatualização do portal da transparência. Desde o começo deste ano, justificando o seu pedido, o edil José Aguinaldo reafirmou a importância desses documentos para o exercício da função fiscalizadora dos vereadores e que sua demora gera alguns empecilhos. Ele também informou que os empenhos de janeiro deste ano acabaram de chegar neste dia 31, antes da sessão. Na sua fala, a Edil Maria Inês comentou que, apesar dela e de muitos dos seus colegas não terem hábito de consultar as pastas, muitas vezes se faz necessária a posse desses documentos para consultas mais específicas, algo que está sendo impossibilitado. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Também de autoria desses edis, o requerimento de número 15 de 2015, que pede a relação de todas as contas bancárias pertencentes à Prefeitura e seus referentes saldos atualizados, foi posto em discussão e o edil José Aguinaldo comentou que não pode responder quando foi questionado pela população sobre quais estão sendo as reais destinações da verba pública, já que o prefeito justifica a impossibilidade de se fazer obras pelo orçamento escasso. Portanto, tais informações se fazem importantes e ainda o direito do Legislativo em adquiri-las tem respaldo legal. Os edis José Afonso e Kelly parabenizaram os autores e reafirmaram a importância desses dados. Na sua vez, a Edil Maria Inês também parabenizou, mas comentou
que era uma vergonha para os vereadores a necessidade de se fazer esse requerimento. Questionada pelo edil João Milton do porquê ser uma vergonha, ela respondeu que a iniciativa de buscar tais informações não deveria ter partido da população, mas da Câmara, e mais cedo. Em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, devido ao falecimento da senhora Maria Aparecida da Luz, mãe do Dr. Ismael Donizete Gonçalves, ex-assessor jurídico dessa casa, foi lida e aprovada a moção de pesar número 1 de 2015, de autoria de todo o plenário, a fim de prestar os pesares da Câmara Municipal, dos vereadores e dos funcionários sobre o ocorrido. Prosseguindo e aproveitando a oportunidade da presença da senhora Edmeia, houve a entrega do título Mulher Cidadã, e ela, onde os vereadores puderam comentar um pouco de sua trajetória de vida e de suas realizações em nossa cidade. Na tribuna livre, o cidadão Caio César Silva Santos pediu maior empenho do Executivo nas políticas desportivas, sanitárias e estruturais. Acerca desses dois últimos, ele comentou a falta de medicamento e o estado precário da rodovia do contorno. Por fim, ele deu seus parabéns ao edil Amarildo pelos seus trabalhos voluntários em prol do esporte, que por si promovem o distanciamento dos jovens do mundo das drogas. Após ele, a cidadã Zuleide Aparecida de Oliveira comentou que, devido à falta de medicamentos, um grupo de cerca de 20 pessoas junto com ela foram à prefeitura pedir esclarecimentos e justificativas. Quem os atendera foi a Priscila, que, segundo ela, fora muito solícita, atenciosa e informara ao grupo sobre a causa dessa escassez de remédios. Ela terminou sua fala pedindo aos vereadores para que investiguem as multas da frota municipal e seus responsáveis. Prosseguindo, a cidadã Maria Hilda de Carvalho parabenizou Dona Edmeia pelo recebimento do título Mulher Cidadã e ampliou seus elogios às demais contempladas e à Câmara pela iniciativa. Para ela, a família tem papel essencial na sociedade e a mulher é a peça-chave para a sua condução e não deve, mesmo buscando sua independência, abandonar essa função. Ela também parabenizou a iniciativa da Conferência Municipal da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e que, mudando de assunto, afirmou que a promoção da participação popular é de suma importância para acabar com o autoritarismo. Terminada esta etapa, iniciou-se as considerações finais com o edil João Milton parabenizando a senhora Zuleide pelo seu exemplo de cidadania ao procurar informações sobre a falta de medicamentos. Ele informou que seu colega Emílio e ele também o fizeram. Sobre as multas, ele informou que o Departamento de Saúde fez uma reunião com seus colaboradores e ficou combinado que, caso algum funcionário seja motivador de alguma multa, esse arcará por desconto em folha. Junto com seu colega Amarildo, pediram desculpa por não terem ido à Conferência da Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e parabenizaram a iniciativa deste. Após, a edil Marinesa afirmou que, para ela, a culpa da falta de medicamento é da má gestão e que os responsáveis pelo abastecimento devem considerar todos os contratempos e a quantidade de tempo que o procedimento demandarão para, assim, evitar períodos de falta. Ela afirmou que, na administração do prefeito Edson Lopes, uma única vez faltara medicamentos e isso fora causado por razões que extrapolavam suas alçadas. Depois dela, seu colega Kelly agradeceu a presença da Dona Edmeia, a solicitude do gestor de obras Everaldo e ao convite pela conferência passada. Ele também prestou suas condolências à família do Dr. Ismael e, mudando de assunto, comentou sobre a votação do projeto de lei número 9 de 2015. Segundo ele, apesar do pouco tempo que lhes foi dado e da complexidade da matéria, os vereadores conseguiram estudá-la em tempo hábil, respeitando o prazo. Apesar deste êxito, o edil salientou que é péssimo julgar algo tão importante de forma tão abrupta e, portanto, pediu ao Executivo maior respeito ao Legislativo
e a maior antecedência nos envios dos projetos, mesmo porque pode haver contratempos que impossibilite o cumprimento dos prazos previstos. Após ele, o edil José Aguinaldo pediu à Executiva algumas providências quanto à falta de consultas de pediatria, que atualmente é de 10 por dia. Ele finalizou agradecendo a presença da dona Itimeia e afirmou que é um prazer e honra receberem ex-vereadores nas sessões. Depois dele, o edil José Afonso comentou o péssimo estado das vias públicas e a falta de medicamento, que para ele é um descaso da administração pública. Ele também comentou que os distritos estão sendo esquecidos, tanto pela administração quanto pela polícia, e falou que ainda existe falta de zelo pelo patrimônio por parte de muitos motoristas. Por fim, o presidente tomou a palavra e agradeceu aos seus colegas pelo empenho e pela atenção que deram ao projeto de lei número 9 de 2015 na sessão extraordinária e teceu elogios à dona Edmeia. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 31 de março de 2015. Se todos estiverem de acordo com a ata, permaneça como estão. O Kelly, eu acho que ficou um negocinho errado aí. José gestor, Everaldo, gestor de obra. Depois você dá uma olhadinha, por favor. Como que você diz, Vilmir? Parece que José gestor de obra, o Everaldo. Ah, cadê o Tony? Depois você toma providência para nós, por favor. Ata aprovada. Inabilidade. Indicações. Indicação número 47, 2015. O vereador que este subscreve na forma regimental indica ao senhor Ronaldo Tomé do Couto, digníssimo prefeito municipal, para que o proprietário do terreno localizado na rua Maria Teodoro Franco Maciel, entre a loja de materiais de construção do Humbertinho e a propriedade do senhor Ademar, seja notificado a fazer o passeio em frente ao seu terreno e plantar em outro local as árvores ali existentes e que estão obstruindo o espaço destinado ao passeio. Justificativa. O espaço destinado ao passeio à beira deste muro, deste terreno, já é muito menor do que deveria ser e ainda foi ocupado por árvores. Devido a essa falta de passeio, os pedestres são obrigados a transitar à beira da rua, onde corre risco de serem atropelados. Para evitar futuros problemas, essa providência é necessária e urgente. Plenário Joaquim Antônio da Silva, ao 7 de abril de 2015, João Milton dos Reis, vereador. Indicação número 48 de 2015. Os vereadores que subscrevem na forma regimental indicam ao senhor prefeito municipal Ronaldo Tomé do Couto para que sua excelência providencie a ordem de serviço para a troca de 2 lâmpadas de postes localizados na rua José Mineiro, em frente ao José da Mena, e outro na Praça Coronel João Dias. Plenário Joaquim Antônio da Silva, 7 de abril de 2015. Amarildo Jerônimo da Silva, vereador, e José Aguinaldo Teodoro Júnior, vereador. Matérias em primeira discussão. Desculpe. Projeto de lei número 8 de 2015 do Legislativo, que dispõe sobre a denominação da via pública que liga a rua Dr. Ariovaldo Carvalho à rodovia MG 455, no município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Solicita a leitura do parecer das comissões. E da emenda primeiro? Tem emenda? Ah, é. Então, Deixa eu ver.
Emenda modificativa ao projeto de lei número 8 de 2015 do Legislativo. A Comissão de Finanças e Orçamento apresenta ao Egrégio Plenário a seguinte emenda modificativa. Emenda modificativa ao projeto de lei número 8 de 2015, da nova redução ao artigo 1º. Artigo 1º. A rua sem denominação que liga a Rua Doutor Ariovaldo de Carvalho à Rodovia do Contorno, perímetro urbano dessa cidade, Santa Rita de Caldas, MG, passa-se a denominar-se Rua Benedito José de Freitas. Sala das Comissões, 30 de março de 2015. João Milton Reis, presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, secretário da Comissão de Justiça, de Legislação, Justiça e Redação Final. Kelly Assis de Carvalho, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei número 8 de 2015. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Matéria, projeto de lei número 8 de 2015. Autor, Amarildo Jerônimo da Silva. Exposição da matéria em estudo. Dispõe sobre a denominação da via pública que liga a Rua Doutor Ariovaldo de Carvalho à rodovia MG 455 no município de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Relatório. De autoria do Legislativo, o projeto de lei número 8 de 2015 foi distribuído a essa comissão para ser analisado quanto aos aspectos elencados nos artigos 57 do regimento interno dessa Casa. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal e, no mérito, observou a legislação pertinente. Está obedecida à técnica legislativa. O projeto vai ao encontro dos anseios da comunidade. A comissão foi unânime pela sua aprovação com emenda modificativa proposta pela comissão. Conclusão. As comissões, em sessão de 7 de abril de 2015, em sessão de 7 de abril de 2015, opinou unanimemente pela aprovação do projeto de lei número 8 de 2015, dispõe sobre a denominação de via pública que liga a Rua Doutor Ariovaldo de Carvalho à rodovia MG 455, no município de Santa Rita de Caldas, MG, com emenda modificativa proposta pela comissão. Este é o nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de abril de 2015, João Milton Reis, presidente, Emílio Torriani de Carvalho Oliveira, secretário, Kelly Assis de Carvalho, relator. Coloca em discussão a emenda modificativa. Emílio. Boa noite a todos. Eu acho que a gente resolveu apresentar essa emenda modificativa, uma vez que o projeto inicial ele apresentava que a ligação dessa era feita na BR-455, enquanto na verdade ela era feita na rodovia do Contorno, que é uma rodovia municipal, né? E é por isso que a gente apresentou a emenda, acho que ficou bem nítido. Eu acho que os vereadores certamente vão estar todos de acordo. Zé Afonso. Quero. Marinês. Emílio, não fica meio confuso, porque por enquanto ainda ela não é a rodovia 455? Não, ela não é a rodovia 455, tanto... ela não tem nome, inclusive, essa rodovia. Nós a denominamos como rodovia do Contorno, porque isso eu tenho ofício na Câmara já do DR, deixando claro que não é a rodovia 455. Porque inclusive o Rodrigo falou com a gente que o próprio Fernando, naquele dia que nós fomos a Belo Horizonte, que o Fernando, que era o chefe do DR, havia pedido ao Ronaldo que transferisse para o DR para ser a 4455, mas o Ronaldo não tinha aceitado essa devolução. Você estava comigo, não estava? Está você, o seu Zé. Quem está? Você, eu e o Kelly, correto? O dia que nós fomos lá no Odair Cunha. Então, eu acho assim, eu não sei se isso dá problemas, né? Porque aquela rodovia não é 455 ainda. Só vai ser 455 quando a prefeitura passar ela para o DR.
A gente voltou pro contorno. A gente colocou, estava 455, a gente voltou pro contorno. Voltou pro contorno. Contorno, isso. Então tá tranquilo. Ah, eu estou entendendo que estava no contorno e que você voltou pro Não, 455. A gente voltou pro É o contorno. contrário. Então, desculpa. Perfeito. Que é do contorno mesmo. Não é 455. Então, tá perfeito. Amarildo. Edson. João Milton. Boa noite a todos. Vereadora Marinice, agora você entendeu certinho, né? A emenda que nós fizemos foi modificando, passou para a rodovia municipal do contorno. Tirou a 455. Tá de acordo agora, né? Certinho? Tá, foi bem esclarecido. Coloca em votação a emenda. Não, tá certo. Coloca em votação, então, a emenda modificativa. João Milton. A favor. Edson. A favor. Amarildo. A favor. Marim Meis. Aprovado. Queda. A favor. Zé. A favor. Zé Afonso. A favor. Emílio. A favor. Aprovado por unanimidade. E eu também vou agradecer, porque foi uma coisa bem bolada, viu, meu colega? Porque o pai dele ali foi um grande amigo meu, uma pessoa, foi um grande barbeiro de Santa Rita, atencioso, salão sempre cheio, foi bem obrigado pela tua indicação. Projeto de lei número 008/2015 em discussão. Emílio. Eu também acho um projeto de relevância, até porque eu sempre fui um crítico nessa questão, por desconhecimento. A gente sempre vê muitos projetos dos vereadores aqui, no sentido de colocar, de nomear as ruas. A gente era de praxe, eu mesmo, dizer que os vereadores se limitavam, às vezes, a colocar nome em rua, mas não é. É uma atribuição que eu vim a ter conhecimento disso aqui depois, que é uma atribuição dos vereadores, e ruim seria se a gente tivesse um loteamento pronto, já preparado para as casas serem construídas, e a gente não tivesse o nome da rua ainda, né? Então é importante que os vereadores fiquem atentos nisso, já que é uma atribuição dos vereadores, que assim que estiver pronto algum loteamento, que estiver pronto alguma coisa para construção e que ainda não tiver nome, que os vereadores fiquem atentos e coloquem os nomes que por alguns motivos, venham a nomear as ruas. Eu acho que nada mais justo que certamente vai um futuro loteamento ali que vai aumentar a nossa cidade, né, Éder? Nas terras que são de sua propriedade, que levem ali o nome do seu pai, até para deixar marcado ali o nome da família, que foi a que ajudou a expandir e dar prosperidade à nossa cidade. É isso, eu sou a favor e tenho certeza que vai ser aprovado por unanimidade. José Afonso. Também estou de acordo com o colega Emílio aqui. Inclusive, o Sodito foi o barbeiro meu, Deus de molequinho. Então, estou de acordo e... Quero. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar o autor do projeto, meu amigo Amarildo. E também, o Éder, você sabe que nós somos criados juntos e tenho o maior carinho com seu pai. Fui freguês dele muito tempo, meu pai. Então, acho que é uma pessoa que merece ser lembrado. Então, parabéns. Marinês. Parabéns, Amarildo. Parabéns, Éder. Merecido. Amarildo. Parabéns, meu amigo Éder. É um prazer ter da denominação o nome do lado do teu pai. Dito projeto, meu amigão. Né? Então, vou contar uma historinha aqui do Sodito. Sempre queria, me contava para mim essa história, né? Porque ele era muito amigo do meu pai, né? Então, é mais ou menos assim. Quando eles eram novos, né? Eles iam muito em baile, né? Aí, teu pai era muito
Ô, gente, desculpa falar, mas é verdade. Era muito bonitão, sabe? Era bonito pra caramba, né? Era bonito uma coisa, né? Aí meu pai falava assim pra ele: ô Xará, você não tá vendo que ela tá bebendo o teu copo? Né? Ele era meio bobo, ele falou assim, não dava entendendo o que quer dizer, né? Que ela tava dando em cima dele, né? Aí meu pai falou: ô Xará, você não tá vendo que ela tá bebendo o teu copo? Aí, né? Aí ele olhava assim, né? Ô Xará, olha aí pra ver. Depois que eu fiquei sabendo que ia beber no copo, né? Que a mulher tava dando em cima de mim, eu não... Era meio bobão, era da roça, né? Daqueles lados de lá, não sabia o que estava acontecendo, né? Então, Éder, é um prazer, viu? Ter dado o nome do teu pai, viu? E obrigado, boa noite. Edson. Parabéns, Marildo. Parabéns, Elton. João Milton. Marildo, parabéns pela ideia. O Éder Filho, Sodito Projeto, também conheci muito Sodito. Meu pai ia muito lá fazer barba, eu desde pequenininho também ia junto. E foi muito bem lembrado, merecido. E as pessoas que passaram por nossos municípios e prestaram o serviço e deixou amizade que nunca ninguém vai esquecer, eu acho que tem que ser lembrado mesmo. Igual o Emílio falou lá já, sempre que nós tiver algum nome para pôr em rua e que tiver a rua, nós temos, é o dever e a obrigação nossa, e esse nome foi bem escolhido e merecido. Parabéns, Amarildo. Só isso. Projeto de lei. Número. Perdão, eu quero votar também a favor, porque era um grande amigo meu, inclusive o projeto vale 2 vezes, porque ele tinha apelido de dito projeto. Então, 2 vezes. Eu voto com o maior carinho, não precisa de meu voto, mas eu vou votar também com o maior carinho. Projeto de lei número 008 de 2015, aprovado por unanimidade. Hã? Depois votação o projeto agora, José. Desculpe. Projeto de lei em votação. Número 00/2015. Emílio. A favor. Zé Afonso. A favor. A favor. A favor. Marinês. A favor. A favor. A favor. João Milton. A favor. Então agora eu que vou votar a favor também. Desculpe, eu fiquei tão emocionado que eu até pulei uma coisa aqui. Obrigado. Requerimento. Requerimento número 16 de 2015. O vereador que o presente subscreve vem à presença de Vossa Excelência requerer, ouvido o plenário, que seja solicitado a Sua Excelência o prefeito municipal Ronaldo Tomé do Couto para que ele envie a esta Casa de Leis as seguintes informações. A. Discriminação do valor arrecadado individualmente por veículo leiloado no leilão de veículos públicos realizado em 2014. B. Nome completo das pessoas ou empresas que adquiriram os veículos no referido leilão e qual o veículo adquirido. C. Por último, considerando que foi mencionada na prestação de contas de 2014 da Prefeitura uma arrecadação total de R$ 148.510,60 com o leilão, deste valor foram destinados R$ 83.500 para a compra do veículo Corolla. Assim, gostaria que informasse para onde foi destinado o restante do valor. Justificativa. Os senhores vereadores, na qualidade de legítimos representantes do povo, têm o direito e o dever de se inteirar das necessidades dos munícipes e que tenham ciência e conhecimento do leilão realizado. O poder público tem por dever procurar atender às solicitações dos munícipes. Plenário Joaquim Antônio da Silva, ao 7 de abril de 2015, Kelly Assis de Carvalho, vereador. Requerimento número 016/2015 em discussão. João Milton. Dispensa, pá. Oi?
Começar pelo Kevin, então, que é o autor do... Obrigado. Eu fui procurado por várias pessoas e vieram me questionar a respeito do leilão. Pessoas que não tiveram a oportunidade de estar presente no dia do leilão e saber o destino dos veículos do nosso patrimônio, da prefeitura. E as pessoas estão querendo saber o valor arrecadado, o que foi comprado com esse dinheiro, o restante do dinheiro que sobrou do leilão, qual o destino que está sendo empregado esse restante da verba arrecadada. Então, acho que a gente está aqui para mostrar clareza mesmo na administração pública e eu peço apoio dos nobres edis para a gente ter uma resposta concreta para passar para os nossos munícipes. Obrigado. José Juninho. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar você, Kelly, um requerimento muito bem feito. Acho que é isso aí mesmo. As coisas, quando é feitas claras, acho que se torna muito mais fácil uma administração. E é uma forma também da gente poder fiscalizar no que está sendo empregado o nosso dinheiro. Pai, parabéns. José Alfonso. Parabenizar você também, Kelly, porque é isso aí, tem que mostrar para o povo onde está sendo empregado o dinheiro, isso aí é um dever nosso. Obrigado. Emílio. Eu faço minhas as palavras dos nobres edis, deixo aqui meus sinceros parabéns ao Edil Kelly pelo requerimento e desde já me demonstro favorável ao referido. João Milton. O Kevin já explicou bem o requerimento, estou de acordo. Edson. Parabéns, Kelvin. Você está administrando as coisas que está precisando administrar. Às vezes está escondido e não sabe onde está. Parabéns. Parabéns, Maria. Bob Kelly. Marinês. Parabéns, Edil Kelly. Muito bom saber. E só para mencionar um pouquinho, até pedir para o nosso assessor jurídico, vou fugir um pouquinho, mas aproveitando, porque a gente já tem alguns requerimentos atrasados para que tome essas providências. Tem um do José que já vai bastante tempo e tem 2.000 que já venceu o prazo e eu já pedi também. Parabéns. Requerimento número 16.016/2015 em votação. Emílio. A favor. José Afonso. A favor. A favor. Kevin. A favor. Marinês. A favor. A favor. Marilson. A favor. João Milton. A favor. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento... Requerimento número 17/2015. Os vereadores que este subscrevem requerem que, após a tramitação regimental, seja oficiado ao senhor Ronaldo Tomé do Couto, prefeito municipal, no sentido de que Sua Excelência envie a esta Casa de Leis as seguintes informações: cópias das atuações e multas emitidas contra os veículos da frota municipal e a identificação dos motoristas que cometeram as infrações referentes a 2014. Relações das notas de empenho referentes às multas de trânsito pagas pela Prefeitura Municipal em 2014. Informar se houve algum ressarcimento aos cofres públicos por parte do servidor comprovadamente infrator referente às multas de trânsito pagas pela Prefeitura. Justificativa. Tem havido muitos relatos a respeito de imprudências cometidas por motorista em uso dos veículos públicos. Esta Casa de Leis tem o dever de fiscalizar e cobrar o zelo com o patrimônio público. Os procedimentos quanto às multas estão descritos no artigo 257 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro. Recebida a atuação, a administração pública tem o dever de identificar o condutor infrator nos casos em que o mesmo não foi identificado e apresentá-lo ao órgão competente para a inscrição dos pontos na CNH dentro do prazo estabelecido, sob pena de ser lavrado nova multa à administração. Ressalte-se
que as infrações e multas referentes às condições dos veículos são de responsabilidade da administração, mas as infrações decorridas da condução do veículo são de responsabilidade do condutor e cabe ao município o direito de regresso contra o servidor infrator, mediante instauração de processo administrativo e verificação de culpa, mesmo no caso de veículos de emergência que têm prioridade e livre circulação, estacionamento e parada, pois isso não representa um salvo-conduto para uma condução negligente e imprudente que ponha em risco a vida de terceiros, conforme já vem sendo decidido. Plenário, Joaquim Antônio da Silva, ao 7 de abril de 2015. José Afonso Dias, José Afonso Dias, vereador, José Lopes, vereador, Kélio Assis de Carvalho, vereador, Maria Inês de Lima e Silva, vereador, e Edson da Silva Braga, vereador. Requerimento número 017/2015, em discussão. Começar pelo autor do requerimento, José Afonso. Tem muita reclamação aí que os motoristas passam no sinal de qualquer jeito, anda e corta carro de qualquer jeito, e o povo reclama demais. Então vamos ver como é que está a situação. Não tem dinheiro nem para comprar remédio, vai ter dinheiro para ficar pagando multa? É carro sem pneu, pneu careca e andar na estrada. Então vamos ver como é que está isso aí, porque é um dever de nós fiscalizar. Além de é um risco muito grande, tomar multa é um risco de matar muita gente na estrada se estourar um pneu desse. Então eu senti por obrigação, o povo está falando, e fazer esse requerimento. Obrigado. Emílio. Eu concordo com o requerimento do José Afonso Dias, uma vez que as multas são irregularidades. E irregularidades a gente não pode estar cometendo ela de modo rotineiro. E se essas irregularidades estão sendo cometidas, o infrator tem que ser punido. Se pode acontecer um acidente ou outro, mas se estiver acontecendo com essa frequência que eu também não tenho conhecimento, o requerimento vai ser bom por isso, para a gente saber se realmente isso está acontecendo com tamanha frequência. Se estiver lesando os cofres públicos, a gente aqui na Câmara, inclusive, tem que tomar as devidas providências. Zé Guinaldo. Gostaria de parabenizar os autores do requerimento, que eu acho que é muito válido a gente saber, a gente ter ciência que está realmente acontecendo, se está sendo multado, se não está, e o porquê, né? Acho que isso é muito bom. Parabéns. Kelly. É um requerimento que foi solicitado através da população. A gente tem a obrigação, né, de dar o passo e tomar a atitude que nós tivemos para poder elaborar esse requerimento. A respeito das multas, às vezes uma ambulância está transportando um passageiro que talvez requer mesmo que seja ultrapassado o sinal vermelho, mas isso com justificativa, e não aleatoriamente. Então a gente tem que apurar e mostrar a real situação. Maria Inês. Eu concordo plenamente, tanto que eu assinei junto com todos os meus colegas e disse, né, o requerimento. Eu até, quando eu vi, ali a gente está pedindo, inclusive, relação de empenhos. Então, mais uma vez, vergonhosamente para nós vereadores, né? Mas eu, de verdade, eu já olhei várias vezes e eu não consigo ver a discriminação ali. Eu não sei se o meu colega João Milton, que também tem o hábito de olhar muitos requerimentos, se você já conseguiu enxergar alguma coisa em relação a isso. Eu não sei como é feito, se essas multas são pagas e se estão discriminadas. Então, talvez seja uma forma até de esclarecer isso para a gente, né? Então, eu concordo plenamente. Amarildo. Parabéns ao meu colega José Afonso. Eu sou a favor. Dispenso. Edson. Parabéns, Zé. Eu sou a favor. João Milton. O requerimento foi bem elaborado. Acho que nós, motoristas, sou um deles, temos que dirigir com prudência e cuidado para não cometer essas infrações. Se cometeu, nós teremos que pagar. Se a infração for do condutor. João, Então é bom que apure. Permite só um pedacinho?
você, esses dias já trouxe para nós aqui, teve um probleminha, você trouxe, é assim que tem que ser explicado. Coisa pública tem que explicar para onde está indo, como é que foi. Porque aí, Obrigado. na resposta do requerimento, nós vamos ficar sabendo certinho se é o motorista que está pagando. Às vezes, se o motorista estiver pagando, não está vindo nas notas de empenho por esse motivo. Aí nós ficamos sabendo certinho. Requerimento número 017/2015, em votação. João Milton. A favor. Edson. A favor. Amarildo. A favor. Maria Inês. A favor. Kelly. A favor. José Guinaldo. A favor. José Afonso. A favor. A favor. Requerimento número 0017/2015, aprovado, unanimidade. Requerimento número 18 de 2015. Excelentíssimo senhor José Lopes, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, Minas Gerais. Venho com todo respeito solicitar que Vossa Excelência, que uma vez ouvidos os nobres vereadores, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Ronaldo Tomé do Couto, para que encaminhe a esta Casa de Leis os seguintes documentos. Primeiro, a relação das diárias e valores recebidos pelo prefeito municipal no ano de 2013 e 2014. Quais as finalidades, objetivo dessas diárias? Relação acima citada deverá ser apresentada de forma completa, informando para qual o dia e o local de destino e quais os retornos ao município e que essas diárias trouxeram. Justificativa. Os senhores vereadores, na qualidade de legítimos representantes do povo, têm o direito e o dever de se inteirar das despesas do município. O poder público tem por dever procurar atender às solicitações dos munícipes, dando ciência e conhecimento desses documentos. Plenário Joaquim Antônio da Silva, ao 7 de abril de 2015. Maria Inês de Lima e Silva, vereadora. Requerimento número 018/2015, em discussão. Maria Inês, que é a autora do programa. Então, esse último encontro que nós fomos em Belo Horizonte, até isso serve muito para a gente, embora nós, vereadores, toda vez que nós fomos, que a gente viaja, nós fazemos, né, um relato da viagem. Então, qualquer um que queira verificar, tem as planilhas, tudo direitinho, o dia, a hora que saído, e a mais agora com o carro, que ainda tem a planilha, quantos quilômetros, para onde foi, que hora que você chegou, que hora que você chegou no destino, que hora que você saiu do destino, a hora que chegou, a quilometragem, tudo. E o que foi fazer e o que deixou de fazer. Então, é uma forma legítima nossa, não só nós, vereadores, mas de toda a população, de ter um conhecimento assim, muito claro mesmo, sabe? Subjetivo, daquilo que está acontecendo. Porque a viagem do prefeito é de R$800. Então, se eu vou ficar 5 dias em Belo Horizonte, já são 5 vezes 8, são R$4.000, né? Então, é de grande valor. E se trazendo recurso, trazendo o que é importante para o município, que seja bem-vindo, né? Então, a gente não é saber do que foi gasto, para onde foi e qual foi o retorno que tudo isso ocasionou, né? Porque a gente ouve muito boato, e eu vou mencionar, porque eu falo assim também, né, eu gostaria muito que a minha língua fosse um pouquinho menor, mas muitas vezes falam que o prefeito está lá, né, na lavoura, alguma coisa. Eu nunca vi, nunca fui, nunca sei, e não sei de nada. Mas é uma forma legal, legítima, de ele também tirar isso, mostrar que não é verdade, que ele realmente está viajando em benefício do município. Se vocês concordarem comigo, eu peço que vocês me ajudem com esse requerimento. Obrigada. Amarildo. Edson. João Milton. Vereadora Menezes, perguntar só uma coisinha. Estou de acordo com o requerimento, sim. Nas notas de empenho não vem relatório explicando? Algum não tem. Algum
Como não tem, João Milton, mas não é só a nota de empenho. Eu acho que teria que fazer uma coisa mais Não, discriminada, assim, sabe? junto na nota de empenho tem alguns que não, Não, têm um eu relatório. não, completo. não. Eu sou a favor do requerimento. Estou de acordo com o requerimento. Kelvin. Parabéns, Marinês. E só respondendo a sua pergunta, João, nas notas de empenho vem assim, ó, viagem a Belo Horizonte de tanto a tanto, assunto de interesses do município. Não vem falando, ó, fui buscar verba para o esporte, fui fazer isso, fui procurar fulano. Não tem nada discriminado, não existe essa planilha. Então, assim, ó, eu acho que a Marinês já falou tudo a respeito desse requerimento, e acho direito de todos saber. E R$ 800 dá muito para poder ir para Belo Horizonte e voltar. A nossa diária é R$ 300. A respeito dos recursos que ele foi buscar durante esses 2 anos, né? Tem aqui todas as notas de empenho já estão aqui com a gente, mas não tem discriminado e nem a finalidade, e a gente não tem retorno se todas essas viagens que ele foi em busca de verba, de assinar convênio, chegou. Né? É claro que nem toda viagem traz o retorno de dinheiro ou alguma coisa. Mas eu acho que a gente tem que mostrar para a população que mesmo que ele foi viajar e que não deu certo, né? Que não conseguiu por um motivo ou outro. Tantos recursos aí foram cortados pela presidente, pelo governador. Então, é uma justificativa, mas eu acho que tem que ser claro. Zé Ignaldo. Zé Afonso. Está de parabéns, Kelly. É isso mesmo, mas tem que ver porque tem que dar maior esclarecimento. Obrigado. O requerimento é da Marinês, O requerimento é da Marinês. É isso mesmo, você falou que tem a língua grande, não sei o quê, isso aí não importa. Dever nosso é isso aí, é para fiscalizar e falar mesmo. Língua pequena você não vai falar, não vai conseguir falar. Então, você está de parabéns. Obrigado. Eu sou totalmente favorável ao requerimento. Acho que na administração pública, quanto mais publicidade das coisas, melhor. Eu acho que esses assuntos são assuntos que circulam aí no pessoal. Na maioria das vezes as pessoas falam através de boatos. Eu acho que o administrador ou qualquer funcionário público eleito aí por mandato eletivo, igual nós aqui, fica muito claro se a gente mostrar tudo que acontece, o quanto que a gente gasta, o porquê que a gente gastou, onde que a gente foi, que isso é importante e é bom para a gente também, para que a gente não fique refém de boatos. Então eu acho que se eu estivesse no lugar, eu estaria muito satisfeito em responder esse requerimento. Emílio, me permite uma parte? Perguntar para a Edil Marinês. Na lei da transparência, não poderia colocar isso? Teria que fazer um projeto para discriminar, que evitaria essa... Não, a lei da transparência já chama-se lei da transparência, né? Teria que colocar tudo, todos os valores, todos os dias, tudo certinho. Essa questão que a gente está solicitando que ele nos informe, colocasse lá, a população já ficava sabendo. Chama-se lei da transparência, né? Para quê? Para colocar tudo, né? Diárias, valor, quantos dias, destino. São motivo, os empenhos, né? etc. São os empenhos, tem que colocar. Da Câmara coloca. Da Prefeitura também coloca. Mas a gente não sabe para quê, direitinho. Requerimento número 018/2015 em votação. João Milton. A favor. Edson. A favor. Amarildo. A favor. Marinês. A favor. Kelly. A favor. Zé Ignaldo. A favor. José Afonso. A favor. Emílio. A favor. Requerimento número 018/2015 aprovado por unanimidade. Tribuna livre. Natan Felipe da Silva. Assunto: trabalhos das máquinas rurais, transporte escolar e proposta de inclusão digital. Boa noite a todos. Bom, a primeira vez que eu venho falar na tribuna, peço desculpas a todos aí por algum eventual erro. Venho falar aos senhores sobre alguns pontos que vim observado no transporte escolar
no trabalho das máquinas rurais e ainda propor uma inclusão digital na cidade. A linha de transporte escolar, mais precisamente o ônibus que transporta os alunos de São Bento e de proximidades para a Escola Rita Amélia, os mesmos alunos estão passando por um grande aperto, pois o ônibus é pequeno frente à quantidade de alunos que o lotam. O citado é do programa Caminho para a Escola, de 48 lugares, porém para crianças. O mesmo leva alunos do ensino médio, ou seja, pessoas que em banco de 3 crianças vão 2. Isto é muito aluno para pouco ônibus. O motorista ele não deixa os alunos ir de pé, né? Aí vai no banco de 3, a pessoa vai caindo no banco, senta em um palmo de banco só. Então, pediu aos senhores, né, um ônibus maior de no mínimo 68 lugares, ou 58, se eu não me engano, ou então do ônibus mais antigo, porque aí está em questão aí a segurança dos próprios alunos. E quanto à questão das máquinas, serviço das máquinas, porque chove, antes passa a máquina e chove, não tem como prever isso. Só que pedir para fazer o serviço consciente, aí de que não vai chover tanto, que o tempo esteja bom, né? Porque lá no lugar que dá acesso à minha moradia lá, passam vacas direto, lá no meio do caminho, e passa a máquina ainda, faz um brejo, trator patina, a pessoa não consegue passar, carro patina também, não tem como passar. E por fim, a proposta da inclusão digital é porque a nossa cidade aqui, vizinha aqui, Caldas, né, inaugurou praça digital. Muitas outras cidades aqui perto também estão tendo, né, a disponibilização pelo Wi-Fi aí, pelas praças aí, pela cidade. E sugerir ao menos 4 pontos de internet distribuídos aqui, né, pela cidade. Sem mais delongas, encerro aqui. Boa noite. Me permite um pouquinho? Gostaria de falar para os meus queridos colegas e amigos que eu considero, que o Natan é um aluno do Parlamento Jovem que está com a gente esse ano. Tá? Parabéns. Você tem 5 minutos, está quase. Não, mas ele já terminou, né? Encerrando. Parabéns. Obrigado. Nada, obrigado a você. Senhor presidente, como ele não terminou os 5 minutos, só um minutinho, como ele não concluiu os 5 minutos dele, eu gostaria de fazer só uma perguntinha, se você tiver. Você sabe o número de aluno que vem nesse ônibus? Se você souber, bem, se não souber, não tem problema. Porque o ônibus ele é lotado, tem 48 alunos. 48. Tem 48 lugares, o ônibus é cheio. Então, O ônibus antigo. Em pé. Não pode andar em pé, né? Então, mais ou menos 48 alunos. Se voltar o ônibus antigo, dá para vir todo mundo sentado. Tá certo. Obrigado. Zuleide de Oliveira. Assunto: continuidade do assunto sobre medicamentos, administração pública e maquinários da Prefeitura. Boa noite. Boa noite. Queria dar continuidade no meu assunto a respeito do medicamento da semana passada, porque eu acho que não ficou muito bem claro o que eu quis dizer. Eu estive na prefeitura, eu iria na prefeitura com as pessoas, eu não cheguei a ir na prefeitura com as pessoas, eu e o meu esposo. A gente foi atrás do medicamento para saber o que está acontecendo. Em segundo lugar, eu acho assim, que a gente tem que ter uma opinião e a opinião da gente ser justa. Eu até nem gosto de voltar ao passado, mas infelizmente eu vou ter que falar aqui. Em todo esse tempo que eu vivo em Santa Rita de Caldas, a administração mais sangrenta que já teve aqui em Santa Rita foi a administração do Edson Lopes. Sabe? Por um monte. Eu não gosto nem de falar nesse assunto porque já é passado. A gente não pode pegar um passado para a gente tentar construir um futuro. Sabe? Mas a gente, em todas as administrações tem falha, com todas as pessoas tem falha, a gente não é perfeito. Eu estou no momento assim, eu estou entendendo que a saúde aqui de Santa Rita tem sim as suas falhas, mas no passado, anteriores, teve também.
principalmente na administração do Geraldo, na administração do Edson, que a vereadora Marinês foi secretária de saúde, e teve as falhas sim, ninguém é perfeito, ninguém consegue construir um mundo perfeito, ninguém consegue ter opinião perfeita, sabe? Eu acho assim que a gente não pode construir um futuro com o passado, porque o passado a gente tem que deixar para trás. A gente tem que tentar construir um futuro com as próprias mãos, um dando a mão para o outro. A gente não consegue fazer sozinho. Eu acho que se todo mundo colaborar, se todo mundo se ajudar os vereadores se ajudar, a população ajudar os vereadores ajudar a administração ajudar a população, eu acho que tudo vai para frente. Agora, a respeito do meu medicamento, sim, Marinês. Eu fui na prefeitura e o meu medicamento saiu dentro da farmácia, da farmácia básica. Você entendeu? Outra coisa. A questão da saúde hoje, eu vejo assim, eu já tive muitos problemas na saúde. E hoje eu vejo que o Cristiano, que eu não dava nada para o Cristiano. Eu achava que o Cristiano não ia dar conta, eu achava que o Cristiano não ia conseguir ter um controle, sabe? Eu acho que o Cristiano está me surpreendendo, sim. Eu não tenho que reclamar do Cristiano aqui como secretário de saúde, eu não tenho que falar mal do Cristiano. O Cristiano, todas as minhas necessidades foram supridas, tudo que eu precisei até esse momento, eu consigo com o Cristiano. Então eu acho que ele está superando, porque eu não dava nada para o Cristiano, eu achava que ele ia ter problema como gestor de saúde. E ele está me saindo muito bem. Eu sou justa. O que eu acho certo, eu falo. O que eu acho de errado, eu também falo. Agora, a respeito do maquinário, eu queria perguntar para algum de vocês sabem onde que está o maquinário da prefeitura? Porque na garagem não está. Então, vocês como fiscalizadores, eu acho assim que o que a LBT falou na reunião passada, que a estrada está boa, está uma beleza, deu até parabéns para o Ronaldo, eu sou justa. Não está não, Kelby. Acho que você está meio que extrapolou, sabe? Falando que tá boa a estrada. Tem um monte de cascalho lá em cima de entulho do asfalto. Eu acho que poderia ser usado nessas estradas. Aí o pessoal da zona rural, eu não uso a estrada rural, mas as pessoas vêm reclamar que as estradas estão ruins. Eu acho que tinha que aproveitar esse maquinário que a gente tem aqui em Santa Rita, que não é qualquer município aqui em volta que tem, que a gente tem mesmo, a gente é bem equipado, a gente tem possibilidade de fazer. Outra coisa, eu acho que o Everaldo não dá conta de fazer sozinho. É o que eu acabei de falar, eu acho que todo mundo, acho que a gente tem que dar as mãos, sabe? Um ajudar o outro. Não adianta a gente crucificar uma pessoa, que a pessoa não dá conta, que isso, que... Não adianta, a gente tem que ajudar, tem que dar a ideia. Um monte de cabeça pensando junto é a solução, às vezes, para um problema. Então, eu acho que tinha que ter mais alguém. O Everaldo não dá conta sozinho, o serviço está ficando. Enquanto o Everaldo está aqui na cidade andando por aí, as estradas estão tudo esburacadas, o povo reclamando. Então, eu acho que tem que se organizar e pôr em dia isso aí. Outra coisa, eu queria deixar, se cada um de vocês quisesse... Venceu o prazo seu. Venceu? Então, eu volto na outra terça-feira. Muito obrigada. Maria Hilda de Carvalho. Registro de fatos e ocorrências da natureza e do ser humano. Expressão dos povos e desempenho do poder público. Prioridade como busca de relevância. Boa noite. Quando nós nos deparamos com a realidade mais imediata, seja no meio rural, no meio urbano, nós estamos vendo as manifestações, quer dizer, os fatos, as ocorrências, né, da natureza, do ser humano, a construção, a destruição, né, e o que é, inclusive, o consumo da própria realidade, que é natural com o tempo. No entanto, nós devemos considerar aí
que é a manifestação dos povos, a nível universal, a nível nacional, estadual, municipal e até mesmo de bairros, de setores mais imediatos, né? E hoje, de forma muito específica, eu gostaria de trazer o assunto da saúde, considerando assim, não como uma celebração, né? Mas como um compromisso de abertura, um compromisso de seriedade, um compromisso de verdade. Hoje é o dia considerado o Dia Mundial da Saúde, né? Considerado também o Dia Nacional da Saúde. Então eu deixo uma reflexão. Quantos são os médicos santarritenses que estão por aí, né, pelo mundo afora, e fazendo trabalhos excelentes, a gente sabe. E são muitos, né? Quantas são as pessoas voltadas à saúde na área aí, né, da enfermagem, da fisioterapia, né, da psicologia, né? Até mesmo o assistente social está ligado à saúde, diretamente à saúde, né? Porque é a questão da promoção humana no aspecto mental. Quer dizer, nós vamos considerar que a saúde é exatamente a constatação do equilíbrio sobre o aspecto físico e o aspecto mental, né? E muitas das vezes, nem nós estamos tão bem, né? Nós estamos não em tanta sintonia conosco mesmo, né? Outro dia estava vendo uma frase: nós devemos ousar de novo e continuar ousando, né? Então, em termos de saúde, eu considero que vale bem uma avaliação para Santa Rita de Caldas, né? Eu posso até contrariar um pouco, né, a oradora que me antecedeu, que eu costumo muito voltar ao tempo que se foi, né? Porque nós vamos somar aí, inclusive, o esforço, né, desses profissionais nos seus bancos escolares, né? Vamos consagrar, inclusive, mãos que não são nem da área da saúde, mas que ajudaram essas pessoas a se formarem e a construir, inclusive, um gabarito profissional de respeitabilidade. E nos remetendo a Santa Rita de Caldas, eu considero que nós devemos fazer, assim, um compromisso com a verdade. E esse compromisso com a verdade vai o respeito aos bons profissionais e a coragem do diálogo como caminho para a busca da correção das manifestações que não são satisfatórias com o poder público. Então, saúde, sim, como compromisso, né? E consagrando, sim, todos os profissionais que têm desempenho com ética e com respeitabilidade, antes de tudo, à vida, né? São Lucas, né? Vamos dizer assim, é expressão, a sua história é a história, né? De quem se devotou a salvar almas e homens. Então, o leito, né, nos hospitais, muitas das vezes, é a ausência da família, mas é a presença da própria vida, né? Minha gente, em termos da saúde, eu vou também adiantar um pouco com relação à saúde da história de Santa Rita de Caldas. Nós já estamos em abril, né? Falando nisso na semana passada, só nos faltou cantarmos o parabéns para a Dona Edmeia, que, além de tudo, né, fez aniversário no dia 2 de abril, né? Juntamente com o nosso querido bispo, né? Dom José Francisco Rezende Dias, né? Que está hoje, né, no estado do Rio de Janeiro. E, falando em Santa Rita de Caldas, nós estamos praticamente a menos de 50 dias para grandes realizações. E eu deixo aquela pergunta: o município está preparado, está se preparando devidamente para todos os eventos, receber bem, devidamente, sem percalços, romaria de cavaleiros, etc, etc. Tá? Muito obrigada, boa noite. Considerações finais. Emílio. Mais uma vez, boa noite a todos. Tinha um monte de assuntos para tratar aqui, mas pelo tempo limitado, até
deixo aí uma reflexão para todos os vereadores que a gente dê uma estudada aí no nosso regimento em relação ao tempo, que o tempo dos vereadores aqui em relação às outras cidades, ele é meio curto. Acho que seria bom que a gente estudasse essa questão. Eu vou aproveitar o gancho aqui do Natan, acho que as coisas não acontecem por acaso. O Natan está tocando no assunto de inclusão digital. E essa semana semana passada, eu tive o prazer de me reunir com o Marcelo Couto, que é o proprietário da Rede Nautec, justamente para esse intuito, Natan, de tentar trazer o projeto de Caldas aqui para Santa Rita. E ele me falou realmente o que está acontecendo no projeto lá em Caldas. Não é nem bom a gente estar discutindo esse assunto. Depois, até em particular, eu te explico um pouco o que aconteceu. Mas eu tive uma notícia muito boa dele, que até julho, a tecnologia da fibra ótica já vai estar disponibilizada no nosso município. E ele já está deixando, o Marcelo, um cara muito à frente do seu tempo, já está deixando preparado a parte dele para que as parcerias com o poder público possam acontecer. Os postes que ele vai está alocando, ele já vai deixar preparado para as câmaras de segurança que a nossa cidade futuramente possa ter. Ele já vai deixar os pontos, inclusive dessa inclusão digital, para que também não prejudique o trabalho dele. Ele não pode colocar isso em todos os setores, porque senão vai afetar a iniciativa privada, e afetar a iniciativa privada também é prejudicial para o nosso município, porque ele gera empregos, ele gera renda, ele investe na cidade. Mas que com a fibra ótica aqui, vamos ter um novo tempo em relação à tecnologia aqui. Vai ficar muito mais barato para o poder público investir e muito mais fácil para a gente também. Eu gostaria de deixar aqui, para vocês, a gente nessas andanças aí, nesses 2 anos, eu tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas, eu faço muita questão de consultar os outros municípios. A Manês sabe disso, a gente começou umas andanças aí, né, Juninho, no começo, a gente acabou questões políticas, questões, às vezes até de relacionamento, mas graças a Deus isso aí já passou. A gente acabou se desvencilhando, mas eu consegui ter um contato muito grande com o pessoal da nossa região. Sempre que eu vejo um problema aqui, eu gosto de ligar para os outros presidentes, saber se nas cidades vizinhas também está acontecendo, se nas cidades deles, que tem o mesmo perfil da nossa, está acontecendo. E em 90% das vezes o que eu escuto é que eles estão passando justamente pelos mesmos problemas que a gente está passando. E eu queria indicar para vocês, importante, uma pessoa que eu conheci foi o Reginaldo Lopes, que é o deputado federal do PT, né, Marlene? E ele tem me enviado umas coisas aqui muito interessantes. A gente costuma dizer as coisas sem muito estribeiro. O governo de Minas agora fez um levantamento da real situação do estado de Minas, e elencado por tópicos: saúde, educação, obras. E é muito interessante, porque responde perguntas, inclusive que a gente faz aqui. Um trecho aqui rápido do que eu tô vendo aqui, gostaria de compartilhar com vocês. Em 2014, por exemplo, foram retidos 93 milhões dos repasses federais que deveriam ter sido destinados às prefeituras. O recurso era destinado para 309 hospitais e não foram. Entre 2010 e 2014, foram firmados 4,5 mil convênios com os municípios, prestadores de serviço para aquisição de veículos, reforma de unidades de saúde. A gente tem visto os municípios anunciarem e não fazerem, equipamento, material, e o valor total desses convênios eram de 1,1 bilhão. A maioria deles, os exatos 70%, nunca foram pagos, o que representa um calote nos municípios de 730 milhões. Há casos de mineiros, e é o nosso caso, que não encontraram medicamentos que são ofertados na rede pública. Em janeiro deste ano, por exemplo, faltavam 165 tipos diferentes de medicamento na rede pública. 77 desses eram do grupo de alto risco, fundamentais para manter os pacientes com vida. Então é importante que a gente veja esses levantamentos. Eu acho que é o que o Ronaldo deveria ter feito, que agora reclamado que foi feito agora, não adianta mais. A gente agora tem que buscar soluções. A gente, quando acaba de assumir a administração, a gente tem que mostrar à população. Mais uma vez eu bato na tecla da publicidade dos atos. A gente bater na tecla, encontrou uma casa desordeira,
mostre para a população onde está a desordem, que a população vai entender, aqueles que querem entender, claro, vai entender e vai saber que que algumas coisas estão acontecendo por isso ou por aquilo. Então, eu tinha mais coisas para falar aqui, mas tenho certeza que o meu tempo já está findando. Gostaria de deixar um abraço a todos e agradecer para a gente ter uma quantidade mais expressiva de pessoas aqui na Câmara hoje. E que tomara que realmente deixo aqui os meus sinceros parabéns aos jovens do Parlamento Jovem. E gostaria de pedir que essa semana ou na próxima a gente vai dar andamento na questão do vereador de olho nas escolas e que os vereadores se agrupem em 3 pessoas, José. Eu tenho certeza que o senhor não vai abster em relação a isso, que é o que o projeto diz. Eu tinha pedido autorização umas 2 reuniões atrás, para que a gente possa estar visitando as instituições de ensino, já pegando o gancho no que o Natan falou, para que a gente possa detectar esse tipo de problemas aí, que são problemas passíveis de resolução para nós aqui do município. Questão de ônibus, questão de tráfego, questão de linha, para ficar uma linha mais curta, para diminuir. Esse tipo de coisa a gente vai detectar com os próprios alunos. E o vereador de olho na escola vai proporcionar isso para a gente. Até para aconselhar os professores e os profissionais da educação, os operadores do ensino, para que eles possam aderir aos nossos programas, inclusive a questão do Cine Câmara, que eu fui abordado pelos professores para perguntar se ainda está funcionando. O que está faltando é eles virem aqui pedir para a gente, para que a gente possa passar para eles. E é isso. Eu desejo uma boa noite a todos e muito obrigado aí. Boa noite a todos. Zé Afonso. Enquanto o vereador não está de olho na escola, o Natan está lá, ó. Está fiscalizando para nós lá. Eu queria falar a respeito, você está falando desses projetos, dessas verbas que era para ser repassada. Essa madrugada eu estava assistindo um jornal, eu escutei um jornalista falando assim que o chefe da quadrilha está lá em São Bernardo do Campo. Falou dessa maneira. Então por isso que não chega os dinheiros aqui. Que o chefão da quadrilha amontou a corrupção no país. E aonde que eles iam colocar? Dinheiro na campanha política. Por isso que acabou o remédio, acabou tudo aí. Né? Então, eu falei com o Ronaldo esses dias que eu tinha marcado lá uma reunião para ele, lá para ver se conseguia uma verba para ele, aqui uma emenda para ele. Ele falou, a resposta que eu disse para mim, que não precisa estar preocupado com isso, que o governo é do PT, o presidente é do PT, então ele não está perdendo tempo com isso. Falou dessa maneira para mim. Então, agora você imagina bem como é que acabamos de aprovar aqui um requerimento. Então, eu acho que ele não está indo atrás de nada para o interesse do município. E boa noite a todos e obrigado. Zé Guinaldo. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje eu ia falar sobre isso, o Emílio abordou ali, eu acho que muito bem falado sobre o governo de Minas, o governo federal. Eu acho que nós aqui em Santa Rita está na hora da gente unir prefeito. A Zuleide foi muito feliz na fala dela em questão de união, porque está vindo uma crise aí, se a gente não achar uma solução para o nosso município, vai ficar difícil. Então, eu gostaria de deixar aqui para o prefeito, para os vereadores aqui, que eu acho que está na hora da gente se unir. Acabar com esse negócio de partido, de partidarismo, de PT roubou, o PSDB roubou, e a gente começar a olhar para o nosso município. Vendo aqui a presença do meu filho aqui hoje, de outros jovens aqui, se continuar desse jeito, eu acho que a gente não tem saída. Então, o senhor como presidente, senhor Zé, eu acho que a gente deveria nos unir com o prefeito. Foram poucas as vezes nesses 2 anos que a gente que a gente sentou e conversou para ver realmente o que o município precisa, o que a população precisa, e começar a fazer um trabalho nesse sentido. Mostrar para a população o que a gente tem, o que a gente não tem, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, porque está ficando difícil. E todo mundo está vendo isso, está difícil. Então, gostaria que a gente reunir aqui, mostrar para ele, que se ele não quiser, que a gente aqui tente fazer a diferença. Que se ele não quiser, que a gente faça a diferença. Uma boa noite a todos. Kelvin. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Gostaria de parabenizar você, Natan, pelas suas palavras, primeira vez, mas falou muito bem. É assim que um aluno do PJ desenvolve seu trabalho, eu tenho certeza que Belo Horizonte está te esperando. E a respeito do que você falou aqui, do que está escrito nesse papel, se você puder deixar para a gente aqui,
a gente poder ver o que pode te ajudar, tá ok? Então, parabéns e continue dessa forma que você vai ser um grande homem futuramente. A respeito, a Zuleide perguntou onde é que estão as máquinas. Eu tive a oportunidade de conversar com o Everaldo hoje de manhã, porque a Keila, lá do bairro Pedra Redonda, caiu o barranco que dá acesso à casa dela, ao pessoal que mora na região lá da Pedra Redonda, perto da Fuia, e desde segunda-feira que ela vem me cobrando, e eu também cobrando o Everaldo. E o Everaldo falou que as máquinas estão perto do bairro Cascata, né, Gilmilton? Que eu te perguntei? Cachoeira? Onde caiu uma ponte lá e não tem como, está sem acesso. Então, ia gastar hoje e amanhã para poder arrumar essa ponte. E que depois eles vinham de lá para cá, inclusive, e atender o pedido da Keila. E você falou que eu falei que as estradas estão ótimas, não estão. Eu vejo, passo, ando bastante, inclusive o bairro da Gineta está impossível de transitar. O que eu quis dizer é que os pedidos que eu faço, que na verdade a população me faz, o Everaldo atende. Inclusive, um atendimento lá no bairro Três Barras, onde eu fui atendido, e a indicação do Caio, semana passada, que eu fiz para tirar o lixo do contorno, o Everaldo me ligou hoje e falou que vai providenciar. Então, o que eu pedi para o Everaldo, ele está me atendendo. Não disse que as estradas estão ótimas, que isso aí está ao olho de todo mundo, que realmente não está. Então, Caio, sua solicitação também, segundo o Everaldo, vai ser atendida, ok? Gostaria de parabenizar o Éder, né, pelo projeto aqui, dando homenagem ao seu pai, né, ao nosso amigo Amarildo aqui, que brilhantemente teve a ideia, né, uma pessoa que foi bem, uma pessoa humana aqui no nosso município. Gostaria de ler aqui o convite com a política que a Câmara Municipal da Escola Legislativa de Santa Rita de Caldas tem a honra de convidar a todos, a população, no dia 23 de abril de 2015, das 8 às 17 horas. Vai ser no prédio da Câmara Municipal. Então, desde já deixo o convite à população. Espero que vocês compareçam. Gostaria de agradecer também aos edis pelo apoio aos requerimentos, né, que a gente tanto trabalha aqui. Acho que a gente está fazendo um bom trabalho a respeito de requerimentos, trazendo informação à população. Parabenizar todas as pessoas que sempre estão aqui, todas as terças-feiras, são pessoas assíduas, que também nos ajudam a fazer um bom trabalho, porque não é só nós, né, o olho da população também traz os problemas e a gente tenta, na medida do possível, trazer a solução. Eu gostaria de comentar aqui, Sr. José Lopes, presidente, uma ideia do senhor, que até já conversou com o Ronaldo, a respeito das festividades que estão por vir aqui, agora no mês de abril, maio, se há possibilidade de montar uma comissão para que nós, vereadores, não? Não, foi uma ideia do presidente, né? E eu acho importante, inclusive, eu com o Emílio tivemos na prefeitura algum tempo atrás, e até deixei lá o convite, na presença do Ronaldo, para que a gente participasse das licitações e tal, ver quanto que está ficando essa festa, como que vai ser, para que esse ano realmente não dê prejuízo ao município, como nos últimos 2 anos, pois não? A minha ideia seria de terceirizar a festa, que dá lucro, não dá prejuízo, né? E não, a gente sabe que o dinheiro vai entrar com toda certeza. Não vejo outra solução para não resolver esse caso. Mas aí tem que partir do prefeito, né? Como isso não vai acontecer, eu acho que é uma maneira da gente depois não ficar aí correndo atrás, vendo pasta, isso, aquilo. A gente já participa de tudo que está acontecendo e já evita que alguma coisa de errado possa acontecer. Então eu deixo aqui a minha ideia copiada do senhor, inclusive conversado com o Edil Zé Aguinaldo, se todos puderem colaborar. Obrigado a todos. Marina, isso. Boa noite a todos.
Eu gostaria de informar aos meus queridos amigos, colegas, amigos aqui, né, vereadores, que a cada 15 dias, por enquanto, nas segundas-feiras, 7 horas da noite, vai estar sendo realizadas reuniões com o Parlamento Jovem, com os meninos. Por enquanto, nós estamos fazendo a cada 15 dias, porque foi uma sugestão, uma solicitação dos meninos. Nós, na realidade, achamos que esse tempo não vai dar para estudar todo o tema, que é complexo, que é segurança pública e direitos humanos. Então, mas a partir do momento que mudar, eu vou comunicar. Então, teve ontem, segunda-feira que vem não tem, na próxima já vai ter, certo? O encontro com a política, como o Kelly próprio já leu ali o convite, vai ser do dia 23/4, a partir das 8 horas da manhã. O professor José Calhau vai vir de Belo Horizonte, né, que ele já trabalha há muito tempo na Assembleia Legislativa, e ele vai falar sobre o papel do vereador, a verdadeira função do Legislativo. Até eu estava comentando também com a Zuleide ontem, que eu, quando assumi a Câmara de Vereadores, eu nunca tinha ido numa reunião. Então, eu não sabia o que era, de verdade, o papel do vereador, né? Então, eu até penso que é preciso correr muito esse tempo, esses dias, para fazer uma divulgação um pouco maior, para convidar realmente a população, principalmente os próprios interessados, inclusive a pleitear um cargo daqui, né, 1 ano e pouco. Porque o professor Calhau, para quem já teve o privilégio de conhecer, sabe da capacidade dele de esclarecimento, né, dessa função. E vai vir também o professor Oliver, que eu tive já o prazer de assistir 2 palestras dele, uma em Manticião e outra em Ouro Fino. Ele vai falar sobre orçamento público. É uma aula também, inclusive para as prefeituras municipais. O Rodrigo de Andrade vai trazer alguns profissionais da área dele para assistir essa palestra do Oliver, que vai ser na parte da manhã. Tem o professor Florian, que é do Senado Federal, que é o presidente das escolas do Legislativo e das escolas de contas. E na parte da tarde nós vamos ter o presidente da Câmara de Pouso Alegre, que vai falar sobre a Anleges, que é uma associação das câmaras municipais, uma forma de fortalecer as câmaras, né, o poder legislativo, e inclusive vai ter uma reunião, uma assembleia ordinária, fazendo a nova eleição da Anleges aqui também. Para nós, Santa Rita, vai ser uma honra muito grande que venha, né, e todo esse pessoal que já faz parte da Anleges, fazer essa reunião, inclusive a eleição da nova diretoria aqui em Santa Rita de Caldas, né? Quanto à falta de medicamento, eu ainda vou questionar só um pouquinho, rapidinho, porque quando a gente vê, para a gente, a parte nossa, né? Amanhã eu vou pessoalmente falar com o Cristiano, porque também não acho justo, por exemplo, a Renata, já falei várias vezes, os medicamentos da Renata têm R$ 248 por mês, fora um que ela pega lá, que é o fluoxetina. Só que não tem, então eu estou comprando, aumentou mais esse mês. Eu tomo Sertalina, liguei lá na farmácia do Jair, custa 48 cada caixa, eu tomo 2 por mês. Também não tem, estou comprando, né? Então, gente, vou olhar também o meu lado, né? Não vou olhar de todo mundo, mas também vou olhar o meu. Se não está, por exemplo, as leite não falta, correto? Então, amanhã eu vou conversar com o Cristiano, amanhã ele vai dizer, não, filho, vamos lá, que a coisa está faltando. Está faltando de todo mundo, então está faltando o meu também. Né? Então, amanhã eu preciso falar com ele, não estou questionando, não. Estou vendo também o meu lado, o lado de todo mundo que faz falta o medicamento. Porque para mim está sendo difícil. Eu não estou tomando, só que eu sinto falta do medicamento, que é uma droga. Então, você que está viciado na bendita droga, fica completamente, né, desorientado. Eu não estou tomando mesmo, viu, gente? Porque realmente eu não tenho R$ 48 para comprar uma caixa para 15 dias. Não tenho mesmo. Então, eu acho assim que, já que tem ali, não poderia ter faltado. Não só o meu, de toda a população no geral, né? Eu estou falando o meu aqui agora, me colocando, me abrindo, me expondo, né? Eu me expondo, mas realmente é porque não tem mesmo. Quanto às estradas rurais, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, eu nunca vi tão ruim. Nunca vi tão ruim.
Foi aniversário do papai, ele fez 80 anos e fomos. Nós aqui por Ipuiuna, o Bruno com a Grace aqui pela estrada de São Bento e meus irmãos do Servo Guarda-Mata pelo Servo. Ipuiuna, Santa Rita e Ouro Fino. Estes prefeitos que não estão com vontade de arrumar a estrada rural. Está ficando intransitável. Papai doente, mamãe doente, a nossa preocupação é tirar eles de lá. Porque vai ficar assim, vai chegar uma hora que eles não vão ter como sair. Então, todas as estradas. Ontem eu fui no velório da pequenininha lá, né? A netinha do Afonso, muito amigo meu. Gente, que judiação que está a estrada. Tanto daqui, a estrada normal, quanto a estrada das casinhas. Ô dificuldade. Lógico, é a chuva, nós temos que ter paciência. Ainda fui falando com o Vanderlei, que foi motorista. Vamos ter paciência, Vanderlei, porque está chovendo. A gente tem que ter paciência, tem que ter paciência. Mas o que precisa fazer? Nós fomos, Emílio, lá em Poços, estava você, o José, quem mais? O Gustavão, né? Gente, teve uma aula maravilhosa, perdeu todo o tempo. A gente viu o trabalho que foi colocado lá para todos, e pior que Já venceu o teu também. O meu tempo também está vencido, gente. Obrigada. Amarildo. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer aos meus colegas Edis ter aprovado meu projeto. Muito obrigado a vocês. Primeiramente, gente, eu tenho que falar para vocês. Primeiro, falar para o prefeito. Não estou criticando o prefeito, não. Precisa de ajuda, né? Não é para falar que eu estou criticando não, mas é o seguinte. Vou falar sobre o cemitério. Vieram atrás de mim, um rapaz, perguntando, não que achava o túmulo da mãe dele, fazendo um ano. Está cheio de lixo lá. Puseram o lixo em cima, procurando, onde que estava. Porque perto do muro lá que quebrou. Então, gente, o negócio é o seguinte, a situação está feia, certo? Porque, como é que faz? A gente tem nossos entes queridos. Já pensou, de uma hora para outra, aquele muro está caindo. Logo nós vamos achar nossos entes queridos lá no meio do pasto. Porque vai rodar tudo. Vai rodando. Bem claro, respeito nossos entes queridos. Mas pelo jeito que está indo, aquele muro quebrado, daquele jeito lá, eu estou cansado de falar, nossos amigos já falaram. Então, ô meu prefeito, pelo amor de Deus, sabe que eu vou precisar? Eu sou pedreiro, sou formado em pedreiro. Vai precisar eu ir lá, pegar meu dinheiro, nós não pode fazer isso. Ir lá comprar os blocos e fazer aquele muro lá e tirar aquele lixo lá. Ele foi atrás do... Quem que é o dono do pasto aqui? O Derige. Ele não foi lá pedir. Por que ele não vai conversar com o Derige? O Derige falou que ele não foi ainda conversar. O Derige ganhou um pedaço lá. Precisa fechar aquele pedaço quebrado lá no cemitério, gente. Vai rodar corpo lá, 3x4, vai estar rodando, vamos estar achando gente. Bem, respeito, os nossos entes queridos, mas vamos estar achando lá, ué. Porque o rapaz veio atrás de mim procurando. Lá não achava, o lugar lá está quebrado. Está quebrado, lá na beirada lá. Então, Mario, eu vou pedir... Você me permite? Permito. Eu tive atrás do Aderildo essa semana, ele ligou para mim, eu fui lá. Ele vende, tá? Só para combinar aí. Só que ele falou que o Ronaldo foi atrás dele para trocar em terreno, ele foi lá, olhou e não deu mais resposta. Aí eu estava conversando com o presidente, mas os vereadores aí, se concordasse de repassar o dinheiro para ele, que desse certo, e ele ia vender o terreno. Né? Aí, você vende 7.500 metros. Então, o presidente pediu para mim falar com o Derige, eu fui lá e falei, e ele vende o terreno, tem 7.500 metros. Então, só depende da negociação, e o resto está tudo resolvido. Então, até que tempo nós vamos ficar esperando isso? Já não está cabendo mais no cemitério, está cheio lá, ué. Tá, não tem mais condição, então vê se ele toma providência por isso. Você me permite, mano? Permito. Nem que não compre o terreno já, mas pelo menos arrumar o que está lá é necessário. Muito bem. Concordo com você. Exatamente. Tirar pelo menos o lixo lá para descobrir que agora aí o rapaz não vai preocupar em errar mais lá. Não vai achar, ele está procurando lá. Eu conversei com o Gabriel falou assim, Mário, depende do prefeito, né? Para fechar aqui, ó, se precisar, eu vou lá, dou uma mão lá para fechar o muro, vamos lá fechar aquele muro, está muito feio. Para nós é feio, né? Nós somos uma cidade aqui, Santa Ritense, né? Religiosa. Já vem pessoa de fora vendo uma situação daquele cemitério, aquela situação lá, está muito feio para nós. Então, como o prefeito sempre vê nossa reunião, ele escuta isso que eu estou falando. Não estou criticando, não. Estou pedindo ajuda para ele, para não ficar feio para a gente. Tá? Boa noite a todos. Tá? Ô, Natan, estou contigo, viu? Marildo, me concede uma parte? Vendo aqui tem tempo, doutor? Tem?
vendo aqui os pedidos dos nossos amigos, eu acho que não é vereador só de olho nas escolas não, viu, Emílio? Eu acho que nós vamos ter que fazer mais projeto aí dos vereadores sair para essas estradas, de andar aqui na cidade, porque tá difícil. Obrigado. Edson. Ajudei. Estava perguntando aonde estava a máquina. A máquina ficou a semana inteira lá no trem dentro. Lá no Cruzeiro. Eu não sei por que que faz daqui até na barra, chega na barra, ela entorta aqui, vai de São Medo, o peão não faz. Acho que nós estamos isolados, nós moramos. Você sabe que nós não pagamos imposto? É que nós pagamos imposto, nós faz. Se começar a chover lá, aquele morro que vem para cá, lá perto da igreja, não sobe. Você vê que ela vai, sai por aqui, ó. Se der uma chuva, deu ontem lá, não sobe lá. Eu estou reclamando, porque ele mandou reclamar. E tem uns caras lá que falam assim, ó, que eu e Zé não deixa fazer o peão. Ele vai maniar o morro lá na praça, até embaixo, Zé, com mania. Eu contei lá, foi umas 40 manias. E ele vai começar com mania onde para pôr lá. Eu falei com o rapaz lá, eu pode pro pescoço se ele quiser aqui. Ele falou que nós dois não deixamos aí, o povo do peão não faz, por isso que ele não vai pro peão. E daí precisar da barra, até o peão, o João Miro foi buscar minha esposa hoje, ó. Da jeito aqui, ó, da depilação. É uma vergonha. Aonde que ele prova que eu não estou cercando nada dele, não. Ele tem que criar vergonha e não falar do mim. E um remédio que eu estou pegando lá no negócio da consultação minha, igual a Maria falou, já faz 90 dias. Hoje eu fui de novo lá, só, eu estou com dó de ser, negócio dessa perna, mas não tem um remédio. Eu fui para comprar, fiquei R$65, 30 comprimidos. Eu vou comprar? Eu não vou comprar. Então eu perco minha perna, mas não vou. Verdade, que eu, graças a Deus, por Deus, devia de mais perna, vai curar essa perna aqui. Não precisa, eu vou guardar a mão dele, olha, eu estou sofrendo, Zé. Estou sofrendo e eu não estou sabendo. E outra. Isso é. E por que ela vai só de São Bento e nós temos? Hoje já tem como estou em dentro. Ela já tem de São Bento. E o peão lá não está indo. E outra aí, tem mais um. Lá no dia 16, na cima lá no perto de São Bento, lá, tem gente que aluga lá dentro aí de mim. Isso que não está tendo condição de subir lá. Subir aí de caça ali, aquele morro lá em cima. O som. A máquina não vai pro peão porque eu cerco ela para ir para São Bento. É eu que estou cercando, não é o senhor. Ele falou errado, é eu que estou cercando a máquina para ir para São Bento. Aí o compadre João está ali, segunda-feira que está o caminho, ó. Não deixa mentir lá, ó. O compadre João está ali, ó. Enquanto eu tenho que falar, olha, se eu estou cercando, então ele chega e ele fala assim, você não quer que faz? Olha, o maquinário não está na mão, o maquinário está na mão dele. Ele não faz porque ele não quer. Se ele tem dinheiro do peão não paga imposto. Poder mais, é o último da dele que faz. Obrigado. João Milton. Boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. O Edson, gostaria de perguntar só uma coisinha, se você puder responder. Quem falou que você, Zé, não deixa fazer a estrada? O João Mineiro que trabalha lá no barracão lá. O João aqui trabalha na Não, mas quem que não deixa? O prefeito ou o Everaldo? Quem que não deixa? Toma conta. Não deixa isso. Não, o prefeito, o rapaz perguntou com o prefeito, falou que o Zé não deixa fazer o peão. Certo. Você entendeu? Não é o obrigado. Everaldo ninguém. Não, obrigado. Você entendeu? Não é o Everaldo com o prefeito. Não, eles falaram que o Zé não deixa fazer o peão. Então, por isso que eu deixo o último na certo, obrigado. Eu gostaria aqui de falar que a Zuleide foi muito feliz na fala dela, quando propôs de união para caminhar junto. Problemas todo mundo tem, foi o que ela disse. Nós temos que unir para resolver os problemas. Parabéns pela fala. Também, senhor presidente, eu gostaria de perguntar, eu pedi ao senhor fazer o favor semana passada, que eu ia viajar, o senhor ia até o Everaldo ou o prefeito, para tomar providência da ponte lá da Kaiser. Não sei se o senhor teve a oportunidade. Eu fui lá falar com eles. Inclusive, falei direto, ele estava numa reunião lá, deixei escrito para a moça lá, ela escreveu tudo direitinho, que eu tinha conversado com você e pediu. Parece que o Zé, quem falou aqui que eles estavam arrumando lá agora? Não. Onde é que eles estão arrumando? Não é lá na cachoeira.
Então, não, eu quero só para agradecer o senhor fez o favor para mim, que eu não estava aí aquele dia. Mas fui lá. Obrigado. Esperei lá uma meia hora, ele estava ocupado numa reunião, e eu deixei escrito para a moça que era. Aí o Everaldo chegou, falei com ele mesmo. Certo. Obrigado, viu? Nada. Também, falando de medicamento, o Emílio já leu lá, já explicou tudo. Infelizmente, a senhora vereadora Marinês não concorda de jeito nenhum, não entende que o governo do estado não está mandando os medicamentos para as prefeituras, é todas as prefeituras. A prefeitura de Santa Rita já abriu licitação, o medicamento vai chegar essa semana. Então, eu acho que é uma hora de voltar a falar, vamos unir, vamos ajudar. Porque se não tem o remédio, não abrir licitação, não podia comprar. O remédio está chegando. Se o governo manda em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, não estava faltando medicamento, nenhuma farmácia de Minas. Os outros medicamentos, a prefeitura tem que comprar. Tem prefeitura aí que falou que não vai comprar, conversei com 3 prefeitos. Se o governo mandar, tem, se não mandar, não compra. Esteja a farmácia. E está chegando o medicamento, Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser, de maio em diante, o governo começa a repassar de novo esses medicamentos que precisa vir, porque não tem jeito de ficar sem o medicamento. Se o governo não passar, as prefeituras não têm onde comprar. Vai comprar agora, depois não tem dinheiro, não vai conseguir. Também eu vou ver se eu consigo amanhã já estar conversando com a Marici para ver o negócio do ônibus. Se há possibilidade, amanhã de manhã eu vou estar aí, de estar trocando os ônibus. E quem estiver aí de manhã, puder ir junto comigo lá na Marici para nós conversar, eu convido quem puder ir para nós ir lá. E era só isso que eu queria falar. Boa noite a todos. Muito obrigado a todos. Senhor presidente, o senhor permitiu, eu gostaria de fazer um agradecimento em público. Pois não, pode. Passa a palavra para você. Em primeiro lugar, agradecer ao nobre vereador, meu amigo Amarildo, que já... Para um minutinho, dá licença. Vocês permitem que às vezes eu não mando sozinho aqui. Desculpa. Emílio, você permite? Até por ser uma ocasião especial da votação. Concordo. Marinês. Concordo. Amarildo. Concordo. João Milton. Estou de acordo. Fica à vontade. Muito obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao meu amigo, nobre vereador Amarildo, que há muito tempo já deve estar fazendo aniversário, que ele me procurou para fazer essa homenagem para o meu pai. Na época até não me importou muito, mas agora eu estou legalizando os terrenos e me deparei no cartório de registro de imóveis que o oficial do cartório falou assim: como é que faz para legalizar terreno numa rua já asfaltada, com infraestrutura, sem denominação? Podia chamar Rua 1, Rua A. Aí eu voltei a procurar o Amarildo, e o qual mais uma vez se prontificou para ser o autor desse projeto. Agradecer a comissão que retificou esse projeto, porque, no meu entender, lá era uma continuação da MG 455, que depois eu fiquei sabendo que não é mesmo, por enquanto é rodovia do contorno. Mas, de coração, agradecer a todos os vereadores que prontamente acolheram esse projeto, que é de grande importância para mim, e agradecer em nome do meu pai, da minha família e meu próprio, a todos os vereadores, ao Emílio, ao Sozé, no dia que meu pai faleceu, foi um dos primeiros que estava lá, ao Juninho, Kelly, o senhor também foi um dos primeiros que chegou lá, né, Sozé? Marinês, que sempre esteve do meu lado, o Amarildo, que é um grande amigo, né, que foi o autor do projeto, ao vereador Edson Som, que sempre esteve comigo aqui nessas lutas de prefeitura, ao João Milton, que é meu colega, e ao senhor Sozé, de coração, que me contou o porquê do dito projeto, que até eu não sabia. O senhor falou que ele dizia que não fazia nada sem um projeto. Bom, muito obrigado. Eu agradeço de coração mesmo a todos os vereadores e deixo aqui o meu sincero de coração. Deus lhe pague. Muito obrigado. Inclusive, você me desculpe eu perguntar, porque aqui eu não posso perder minha autoridade, porque senão, de repente, uma pessoa, a gente não pode... E outra coisa, você tinha esse privilégio
porque tinha essa coisa que foi aprovada do seu pai aqui, que era o nome da rua lá. Então você tinha todo o direito. Parabéns para você e por isso que eu autorizei também. Parabéns para todos os vereadores. Obrigado. E eu agradeço a toda a presença aí de todos. Boa noite a todos. Sou Zé lá do São Bento, o colega dele lá, que pareça sempre. Estamos aqui às ordens. Sou João lá, João, meu amigo João, todo mundo que está aí. Então, eu agradeço a todos. E outra coisa também que eu quero falar. Hoje, a administração, a coisa mais bonita que tem é administrar com dinheiro no bolso, qualquer um administra. Agora, o bonito é administrar sem dinheiro. Colocar as coisas tudo com ordem, coisa. Se não, e outra coisa, a Câmara está aqui para ajudar também. Se por um acaso for preciso repassar um dinheiro para comprar pelo menos o necessário, nós estamos aqui, vamos lutar, porque o remédio tem, igual ela estava falando ali, ó. O passado, vamos esquecer do passado, porque se nós começar a lembrar em passado aqui, nós vamos ficar arrancando defunto enterrado aí a vida inteira. Vamos pensar no presente e vamos trabalhar juntos, gente. Porque a união é muito importante. A gente, igual sempre eu já falei aqui, o Ronaldo pode ter os defeitos dele, mas tem as qualidades. Esses dias até falei para ele, nós vamos começar a usar as qualidades dele para ver se... Porque se todo mundo começar só a falar mal de mim, o astral abaixa. E tendo alguém para... Então vamos procurar ajudar. Tem falha? Tem sim. Mas vamos procurar corrigir, vamos trabalhar, e vamos trabalhar unido. E a Câmara de Vereador também tem curva no cartório se ele continuar fazendo errado e nós aceitar. Então nós vamos fazer um trabalho bonito, vamos trabalhar unido, porque eu sou empregado do povo, que se eu não quisesse ser empregado, eu não estava aqui. E é a 5ª vez que é a minha gestação aqui, o Zé Maroca já é a 6ª, o João Milton já foi colega meu. Então o que acontece? E eu não tenho rabo preso com prefeitura, não. Estou aqui e eu gosto de ajudar e gosto de administração. Porque eu sou um caipira, sim, mas eu tenho a minha prática e que às vezes eu até debato com a gramática. E não tem vergonha, não. Então nós vamos trabalhar, E outra coisa, a gente tem que olhar pelos pobres. A pobreza, gente, dinheiro, não adianta nada o cara ser rico, ser coisa. Dinheiro, ele morre e fica tudo aí. E às vezes, né? Então vamos olhar pela pobreza, as necessidades, porque é muito importante. Às vezes tem gente aí que falava mal do Lercim, falava mal do Mirtão, e Deus que deu ele em bom lugar, os dois. Porque aqueles 2 homens foram uns homens da pobreza. Às vezes não tinha remédio ali, enfiava a mão no bolso. Isso eu vi muitas vezes. Fui vereador no mandato do Mirtão, do Solaercio eu não fui. Mas assisti muitos casos lá, que meu irmão era vice-prefeito, às vezes eu ia lá brigar por causa de alguma coisa e encontrava facilidade. Então a gente tem, a pessoa pobre é muito importante você olhar por ele, dar um caminho para ele, porque quem tem dinheiro, por exemplo, vai até na lua. Agora quem não tem, o negócio é complicado. E Deus ajuda nós se olhando para o próximo, amar o próximo. Em nome de Deus eu declaro encerrada a sessão.